Bom dia, como estão, gente? E eu tenho uma pergunta para começar o vídeo de hoje. Vocês anotam coisas nos livros de vocês? Vocês sublinham palavras? Vocês escrevem coisas, reações ao que estão lendo? Porque eu nunca fui muito fã disso. Eu sempre achei que, eu sempre tentei conservar os meus livros o mais, deixar eles bem intocados. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que na verdade isso não importa nem um pouco, pelo menos pra mim, né? E que é legal, anotar algumas coisas, sublinhar frases memoráveis pra eu poder voltar nelas sempre, em vez de ficar, eu vou guardar esse livro intocável, como se ninguém tivesse lido, sendo que eu li, né? E é legal deixar um pouco de si no livro, enfim. E o primeiro livro que eu fiz isso, que eu realmente cheguei, fui lá e sublinhei, foi esse aqui, o meu livro favorito de todos os tempos, Gente Ansiosa. Na minha segunda leitura, eu fiz uma segunda leitura porque eu queria muito reler, mas também porque eu queria anotar as frases que me marcaram, porque tinha muitas frases que me marcaram, então eu fiz a segunda leitura e fui com um lapisinho anotando tudo, e eu passei, né, a anotar coisas sempre nos meus livros depois disso, mas nunca tanto quanto aqui. Eu anoto, sublinho alguma coisa, daí depois eu anoto na página de rosto as páginas que tem alguma coisa anotada e, olha a quantidade que tem aqui. Nunca chega a muito, acho que geralmente nos outros livros que eu leio, umas 5 frases sublinhadas, mas em Gente Ansiosa tem, eu nem sei, nem vou contar, mas, dá pra ver que é muita coisa, não sei se vai estar dando pra ver, mas espero. Confia em mim, é muita coisa. E aqui eu queria fazer um vídeo lendo alguns dos trechos que eu mais gostei desse livro, porque eu quero convencer o máximo de gente possível a ler esse livro, então talvez com a leitura de alguns trechos eu consiga. Então vamos lá. Ok, a gente já começa com basicamente o primeiro capítulo inteiro sublinhado, então eu vou ler algumas partes dele. Essa história fala de muitas coisas, mas sobretudo de idiotas. No entanto, é necessário deixar claro desde o início que é muito fácil afirmar que os outros são idiotas, ainda mais se você esquece o quanto é idiotamente difícil existir como ser humano. Especialmente se você estiver tentando agir como um ser humano razoavelmente bom para outras pessoas. Porque vivemos num tempo em que há uma quantidade inacreditável de coisas com que todos nós devemos ser capazes de lidar. Devemos ter um emprego, um lugar qualquer para morar, uma família. Devemos pagar impostos, usar cuecas e calcinhas limpas e lembrar a senha do nosso maldito Wi-Fi. Mas algumas pessoas jamais conseguem manter o caos sob controle. Então a vida simplesmente segue em frente, o mundo girando no espaço a mais de 3 milhões de quilômetros por hora, enquanto pulamos aqui e ali por sua superfície como pés de meia perdidos. O coração é como uma barra de sabão que continuamos deixando escorregar. No momento em que relaxamos, ele divaga, se apaixona e se ferra, tudo num piscar de olhos. Não estamos no comando, por isso aprendemos a fingir o tempo todo quando o assunto é nosso emprego, nosso casamento, nossos filhos e muitas outras coisas. Fingimos que somos normais, que somos relativamente instruídos, que entendemos o significado de níveis de amortização e índices de inflação, que sabemos como funciona o sexo. Na verdade, entendemos tanto de sexo quanto de cabos USB e sempre precisamos de umas 4 tentativas para conseguir conectá-los. Lado errado, vira, lado errado, vira, não, vira, pronto, entrou! Nós fingimos ser bons pais quando tudo o que realmente fazemos é dar comida e roupa aos nossos filhos e repreendê-los quando colocam na boca chicletes que pegam do chão. Uma vez tentamos criar peixes tropicais e todos morreram. E no fundo não entendemos nada de crianças nem de peixes tropicais, então a responsabilidade nos assusta a cada manhã. Não temos um plano, apenas fazemos o nosso melhor para sobreviver ao dia porque haverá outro batendo na porta amanhã. Às vezes dói muito por nenhuma outra razão além do fato de que nossa pele não parece ser nossa. Às vezes entramos em pânico porque as contas precisam ser pagas e temos que ser adultos e não sabemos como, porque é tão horrível e desesperadamente fácil fracassar como adulto. Porque todo mundo ama alguém e qualquer pessoa que ama alguém já passou noites em desespero sem conseguir dormir tentando descobrir como pode continuar sendo um ser humano. Às vezes isso nos leva a fazer coisas que tempos depois parecem ridículas, mas que pareciam ser a única saída na época. Um trecho bem grande, né? Acho que eu fiquei uns 3 minutos falando, mas tudo bem. Tá, essa aqui é bem... Porque você provavelmente também passou por fases de depressão. Já teve dias em que sofreu dores horríveis em lugares que não aparecem nas radiografias, em que não conseguia encontrar palavras para explicar o que sentia mesmo para as pessoas que te amam. No fundo, em lembranças que talvez preferíssemos esconder até de nós mesmos,
Muitos de nós sabemos que a diferença entre nós e aquele homem da ponte é menor do que gostaríamos. É um homem que tá pensando em pular da ponte. A maioria dos adultos já passou por inúmeros momentos muito ruins. E é claro, nem mesmo pessoas habitualmente felizes conseguem ser felizes o tempo todo. Então você teria tentado salvá-lo. Porque é possível acabar com a própria vida por acidente, mas por escolha você tem de pular. Você tem de subir em algum lugar alto e dar um passo à frente. Você é uma pessoa correta. Não ficaria apenas assistindo. Essa parte do livro sobre o cara que que pensa em pular da ponte, não vou dar spoiler, mas é bem falando nesse cara. É uma fala dele aqui. Sabe qual é a pior coisa de ser pai? Você sempre é julgado por seus piores momentos. Você pode fazer 1 milhão de coisas certas, mas se cometer uma única falha, você será para sempre aquele pai que estava verificando o celular no parque quando seu filho foi atingido na cabeça por um balanço. Não desgrudamos os olhos de nossos filhos durante dias a fio, então por alguns segundos você lê apenas uma mensagem e é como se todos os seus melhores momentos nunca tivessem acontecido. Ninguém vai consultar um psicólogo para falar de todas as vezes em que não foi atingido na cabeça por um balanço quando criança. Os pais são definidos por seus erros. E é verdade. Isso é triste. É porque esse era o dever dos pais, oferecer ombros. Ombros para os filhos se sentarem quando fossem pequenos para que pudessem ver o mundo, e depois quando crescessem para que se levantassem e pudessem alcançar as nuvens, e às vezes se apoiarem sempre que tropeçassem e se sentissem inseguros. Eles confiam em nós, o que é uma responsabilidade esmagadora, porque ainda não perceberam que na verdade não sabemos o que estamos fazendo. Então o homem fez o que todos nós fazemos, ele fingiu que sabia. Quando seus filhos começaram a perguntar por que o cocô era marrom, o que acontece depois que a gente morre, e por que os ursos polares não comiam pinguins. Então eles cresceram. Às vezes ele conseguia esquecer disso por um momento e se via pegando os filhos pela mão. Eles ficavam muito envergonhados. Ele também. É difícil explicar a um garoto de 12 anos que quando ele era pequeno e eu andava rápido demais, ele corria para me alcançar e segurar a minha mão, e que aqueles foram os melhores momentos da minha vida. Seus dedos na palma da minha mão. Antes que ele soubesse em quantas coisas falhei. Isso aqui é muito boa. É sobre um cara que é bem, ansioso, né? O nome dele, gente ansiosa. Faz sentido, todo mundo é ansioso, mas, ele fala sobre ele, o narrador, né? Certos homens correm feito caçadores, mas ele corre feito a presa dos caçadores. Eu acho que representa muito essa ansiedade dele, essa falta de segurança, esse sentido de luta ou fuga que a gente tem ansiedade sente em relação à vida. Essa aqui é boa também. Às vezes é mais fácil conviver com a própria ansiedade se você sabe que mais ninguém está feliz também. Essa aqui é boa. Também sobre essa coisa de ser adulto e a vida ser difícil. Às vezes olhamos em volta, em nosso local de trabalho, ou nas reuniões de pais, ou na rua, e percebemos horrorizados que todas as outras pessoas parecem saber exatamente o que fazem. Parece que somos os únicos que temos de fingir. Os outros têm condições de comprar coisas, têm controle sobre outras coisas e energia o suficiente para lidar com ainda mais coisas. E os filhos dos outros sabem nadar. Mas não estávamos preparados para ser adultos. Alguém deveria ter impedido isso. Realmente, a vida adulta sempre chega, né? Essa aqui é boa também. Sabemos que é muito comum que as pessoas que sofrem de depressão tenham medo de se sentir felizes. Porque mesmo a depressão pode ser uma espécie de bolha segura. Pode fazer você começar a pensar, se não estou infeliz, se não estou com raiva, quem sou eu então? Eu acho que isso é bem relacionável pra mim, assim, pelo menos porque quando eu começo a ter uns pensamentos assim, meio sou horrível, ninguém gosta de mim, blá blá blá, parece que é uma bolha segura esses pensamentos e eu preciso fazer uma força pra, falar, não é verdade, as pessoas gostam de mim, eu tenho uma vida legal, é engraçado isso. Essa aqui é boa. Pra ser sincera, acho que quase todos nós precisamos dizer a nós mesmos que estamos ajudando a tornar o mundo melhor, ou pelo menos que não estamos piorando, estamos do lado certo. Que mesmo, eu não sei, talvez até nossas piores ações sirvam a algum tipo de propósito superior. Porque praticamente todo mundo distingue entre o bem e o mal, então se violamos nosso próprio código moral, temos que inventar uma desculpa para nós mesmos. Acho que na criminologia isso é conhecido como técnicas de neutralização. Pode ser por convicção religiosa ou política, ou a crença de que não tínhamos escolha, mas precisamos de algo para justificar nossas más ações. Porque honestamente acredito que existem muito poucas pessoas que poderiam viver sabendo que são más. Isso é verdade, eu sou uma pessoa que eu sempre tento, me justificar em cada coisa não... Em cada ação que eu possa ter prejudicado alguém, eu fico não, mas é porque eu achei disso. Eu tento me justificar
mais do que me redimir, sabe? É bem bizarro. Aqui. Com o tempo ela percebeu que, no fundo, quase todo mundo se faz o mesmo tipo de pergunta. Sou uma boa pessoa? Deixo alguém ter orgulho de mim? Sou útil para a sociedade? Sou competente no meu trabalho? Sou uma pessoa generosa e atenciosa? Sei dar prazer ao outro na cama? Alguém quer a minha amizade? Cuido bem dos meus filhos? Sou uma boa pessoa? E é bem real também, né? Como todas as frases desse livro, mas esse livro é bem sobre isso, sobre o quão difícil é ser uma pessoa e sobre o quanto a gente deve ter empatia com os outros e porque tá todo mundo vivendo um mar de ansiedades. O nosso mundo, ele coloca muito, a nossa sociedade coloca muita ansiedade na gente e a gente tem que... isso aqui é boa. Em um casamento longo, você não precisa de palavras para brigar, mas também não precisa de palavras para dizer eu te amo. E acho que é muito legal também, porque quando um casal aqui que faz tipo, uma coisinha pequena, ou tipo, desses pequenos momentos de relações mais longas, não só casamentos, mas... esse mesmo casal. Aparentemente você podia ouvir se uma parede era estrutural se batesse nela. Pelo menos poderia se você fosse Roger. Então ele fazia isso em todos os lugares, em cada visita, ficava toque, toque, toque. Ana Lena às vezes costumava pensar que cada pessoa tem alguns momentos que revelam quem ela realmente é. Pequenas amostras que desvendam toda a sua alma, e a de Roger era esse toque-toque. Porque às vezes, por um momento tão breve que ninguém além de Ana Lena notaria, ele ficava imóvel logo após um toque-toque, olhando para a parede com expectativa, como uma criança faria. Como se esperasse que um dia alguém batesse de volta. Esses eram os momentos preferidos de Ana Lena com Roger. Eu acho que isso é muito legal, esses pequenos momentos que as pessoas que a gente ama têm, que a gente fica, tipo, dá um sorrisinho, assim, bem bom. Eu acho que é bem legal esse momento, porque esses dois personagens, o casamento deles, tipo, tá bem complicado no momento em que o livro tá, mas agora eu só acabei de ler vários trechos, tipo, super românticos e é bem bonito. Apenas uma coisa espera-se na vida, ter uma única pessoa com quem se possa contar a ponto de não valorizá-la mais. Isso é bem bizarro, assim, bem agridoce também, porque realmente a gente espera ter uma pessoa que a gente possa contar com, até a ponto da gente não valorizar ela, da gente tirar ela como garantido. Essa personagem aqui é muito boa, é uma das melhores personagens desse livro. Ela vai ser mãe, né, tal, então ela tá tipo, depois que ela engravidou, tudo ficou muito sério, porque criar um filho é sempre uma coisa séria, e acho que estamos tentando nos adaptar. Às vezes eu acho que não estou preparada para essa responsabilidade. Quer dizer, eu já acho que meu celular exige demais de mim quando ele quer que eu instale uma atualização e pego gritando, você está me sufocando! Você não pode gritar isso para uma criança, e as crianças têm que estar atualizadas o tempo todo, porque elas podem morrer só de atravessar a rua ou comer um amendoim. Já perdi meu celular de vista 3 vezes hoje, não sei se estou preparada para um ser humano. Isso é bem bizarro, tá? Porque eu acho que isso também é o que me pega. Assim, será que eu tenho capacidade de ter um filho? Dessa mesma personagem, tem vários que ela fala, ela tá indo tentando comprar um apartamento, né? Ela tipo, pra ser sincera, eu não quero comprar este apartamento. Não antes que meu pai dê uma olhada para decidir se é bom. Ele sempre examina qualquer coisa que eu quero comprar para ver se tá tudo bem antes de eu tomar qualquer decisão. Ele entende de tudo, meu pai. Daí tem, enfim. Ela fala, papai costumava consertar qualquer coisa. Ele sempre tinha uma resposta. Eu não conseguia nem comprar uma caixa de ovos com prazo de validade curto sem telefonar e perguntar a ele se os ovos prestavam. Como sempre digo, eu não entendo de nada. Meu pai vai morrer e eu vou ter um filho. Quero ser exatamente como meu pai foi. E não tive a oportunidade de perguntar a ele como fazer isso. Você tem que saber de tantas coisas quando tem um filho, tem que saber de tudo, desde o início. E Julius continua querendo que eu tome decisões o tempo todo, mas eu nem sei... Não consigo nem decidir se devo comprar ovos. Eu não vou ser capaz de fazer isso. Julius diz que eu continuo encontrando defeitos em todos os apartamentos de propósito só porque estou com medo de... Eu não sei de quê. Só estou com medo de alguma coisa. Relacionável. Essa aqui é boa. Não sei porque para certas pessoas as ansiedades comuns já não bastam. Alguém realmente precisa de algo novo para se preocupar? E é bem legal isso, porque realmente a gente começa a se preocupar tanto com coisas que realmente não precisavam a gente não precisava se preocupar. Tipo, a gente já tem tanta coisa para se preocupar e a gente vai inventar, vai atrás de mais coisa. Quando você é criança, deseja ser adulto e decidir tudo por si mesmo, mas quando vira adulto percebe que essa é a pior parte, que você tem que ter opiniões o tempo todo. Tem que decidir em qual partido votar e qual papel de parede você gosta e quais são suas preferências sexuais e qual sabor de iogurte reflete melhor sua personalidade. Você tem que fazer escolhas e ser escolhido pelos outros a cada segundo, o tempo todo. Essa foi a pior parte do divórcio, na opinião do assaltante de banco. O fato de achar que tinha acabado com tudo isso, mas que na verdade teria que começar a tomar decisões sobre tudo de novo.
Já tínhamos papel de parede e louça, os móveis da varanda eram quase novos e as crianças iam começar o curso de natação. Tínhamos uma vida juntos, não era o suficiente? O assaltante de banco havia chegado a um ponto na vida em que tudo, enfim, parecia completo. O que significa que você não está em condições de ser atirado na selva para ter que descobrir quem você é novamente. Ai, isso aqui é muito bom. Uma pessoa que morreu, né, tal, daí fala... Na manhã seguinte, eles ficaram com raiva do sol por ter nascido e não puderam perdoar o mundo por viver sem ela. Não podemos mudar o mundo, e muitas vezes não podemos nem mesmo mudar as pessoas, não mais do que um pouco de cada vez. Portanto, fazemos o que for possível para ajudar sempre que tivermos essa chance, querido. Nós salvamos aqueles que podemos salvar. Damos o nosso melhor. Depois tentamos encontrar uma forma de nos convencer de que isso terá que ser o suficiente, para que possamos conviver com nossos fracassos sem nos afogar. Ai, essa aqui é boa. Sabe de uma coisa, Zara? Uma das coisas mais humanas da ansiedade é que tentamos curar o caos com o caos. Alguém que se envolveu em uma situação catastrófica raramente foge dela. Estamos muito mais inclinados a seguir em frente ainda mais rápido. Nós criamos uma vida onde podemos ficar assistindo enquanto outras pessoas se chocam contra um muro, mas ainda esperamos que de alguma forma possamos passar direto pelo acidente. Quanto mais nos aproximamos, mais confiantes acreditamos que alguma solução improvável milagrosamente nos salvará, enquanto todos que nos assistem estão apenas esperando pelo desastre. Essa coisa de curar o caos com o caos eu acho que é muito, assim, tipo, certa. Porque eu sinto que é isso que é a ansiedade, a gente tentar curar o caos com mais caos, a gente tá num caos e a gente fica tentando, a gente não se acalma, a gente tá lá nesse mar, a gente se deixa levar e tenta, a gente espera que isso faça com que as coisas se resolvam, mas não vai se resolver com mais caos. Deus não protege as pessoas de facas, querido. Foi por isso que Deus nos deu outras pessoas, para que possamos proteger umas às outras. Eu acho essa interessante, porque eu acho que eu sempre... uma das coisas que sempre me deixa, tipo, em religião é, tipo, pô, por que Deus não salva as pessoas? Acho que é um pensamento meio legal de se ter, assim. Precisamos escutar um ao outro o tempo todo, mas não todo o tempo. Se nos escutarmos todo o tempo, há o risco de não conseguirmos nos perdoar depois. E é verdade, eu acho que todo mundo tem teve algum pensamento, alguma coisa que já teve em relação a outra pessoa que deixaria outra pessoa muito magoada. Pessoas que a gente ama, que a gente acaba, sei lá, sendo mesquinho e pensando alguma coisa ruim, mas a gente não realmente pensa aquilo de verdade, a gente só tá na hora da raiva e, tipo, a gente não precisa ficar se atentando a esses pequenos momentos, porque a gente tem os momentos bons. Eu acho que eu deveria deixar o Frederick Backman falar por mim, porque eu tô só explicando sem... Ah, jovens de hoje, vocês têm tanta consciência do que afeta os filhos? Ouvi um pediatra dizer na televisão que uma geração atrás... Os pais costumavam procurá-lo e dizer: nosso filho faz xixi na cama, o que há de errado com ele? Agora, uma geração depois, eles vão até ele e dizem: nosso filho faz xixi na cama, o que há de errado conosco? Vocês assumem a culpa por tudo? Ah, essa aqui é boa. Essa é uma... Estão citando de outro livro, né? Que fala: a solidão é como a fome, não percebemos quão famintos estamos até começarmos a comer. Ah, essa é boa também. Falando pra essa... Mentira, não é pra essa querida, é pra esposa dela, que também vai ser mãe, né? Aquela querida que tava preocupada com ser mãe. Estão falando isso pra esposa dela, que também vai ser mãe. Você não precisa gostar de todas as crianças, apenas de uma. E as crianças não precisam dos melhores pais do mundo, apenas de seus próprios pais. Pra ser totalmente franca com você, o que elas precisam na maioria das vezes é de um motorista. É verdade, obrigado, mãe. Seu filho vai ficar absolutamente bem, você vai ver. E absolutamente bem pode abranger inúmeras peculiaridades. É verdade. Esse é o poder da literatura, sabe? Ela pode funcionar como pequenas cartas de amor entre pessoas que só podem explicar seus sentimentos apontando para os de outras pessoas. Ah, isso aqui é muito bom. O mais difícil da morte é a gramática, o tempo verbal, o fato de que ela não ficará zangada quando vir que ele comprou um sofá novo sem consultá-la primeiro. Ela não ficará nada. Ela não está vindo para casa. Ela estava. Esse é o tipo de coisa de que se sente falta. Que ela costumava fazer isso, que ela costumava fazer aquilo. Ela era. Ela é. Ela era a esposa de Jim. A mãe de Jack é morta. Meio estranha a tradução, mas tipo, dá pra pegar o sentimento. Essa aqui é boa, eles estão indo no cinema. Vai falar. Eles vão e veem algo inventado. Porque às vezes as pessoas também precisam de histórias. A pessoa tá perguntando, né, pra psicóloga. Você é feliz? Daí ela fala. Sim, sou feliz, Zara. Não o tempo todo, mas aprendi que não precisamos ser felizes o tempo todo. Mas sou feliz o bastante.
Ah, aqui é boa. Também é psicóloga. Mas você sabe de uma coisa, Zara? Aprendi que falar sobre o pânico ajuda. Infelizmente, acho que a maioria das pessoas ainda consegue arrancar mais solidariedade de seus colegas e chefes no trabalho quando chegam de manhã no escritório parecendo acabadas e dizem estou de ressaca do que se dissessem estou com crise de ansiedade. Mas acho que todos os dias passamos por pessoas na rua que sentem o mesmo que você e eu. Muitas delas simplesmente não sabem o que é. Homens e mulheres vivendo meses com dificuldade para respirar e indo a um médico após o outro porque pensam que tem algo de errado com seus pulmões. Tudo porque é muito difícil admitir que foi outra coisa que se rompeu. Que é uma dor em nossa alma, pesos de chumbo visíveis em nosso sangue, uma pressão indescritível no peito. Nossos cérebros estão mentindo para nós, dizendo que vamos morrer. Mas não há problema nenhum em nossos pulmões, Zara. Nós não vamos morrer, você e eu. Ainda, diz a Zara depois. Foi. Dizem que a personalidade de uma pessoa é a soma de suas experiências. Mas não é verdade, pelo menos não inteiramente, porque se nosso passado fosse tudo que nos define, nunca seríamos capazes de nos suportar. Precisamos nos permitir reconhecer que somos mais do que os erros que cometemos ontem. Que somos também todas as nossas próximas escolhas, todos os nossos amanhãs. Essa aqui é muito boa pra mim. Depois eu explico. O novo ano chega, o que obviamente nunca significa tanto quanto se espera, a não ser para quem vende calendários. Um dia vira outro, o agora vira ontem. Eu sou uma pessoa que eu sempre fico tipo, o ano tá começando, o ano tá acabando, parece que vai ter uma grande mudança cataclísmica, mas não, é só, tipo, o ano começa no mesmo momento em que o outro acaba, tipo, não tem uma grande mudança cataclísmica, é só, tipo, 23, 59, meia-noite, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Então, eu acho legal pensar que, tipo, tá tudo bem, não é tão sério assim, sabe? Parece que eu fico 31 de dezembro inteiro assim, tem que fazer alguma coisa, mas não, eu só tenho que sobreviver pra chegar no próximo ano. Eu acho que é isso que eu tinha. Tem algumas que eu não li porque são spoilers, ou porque precisam de um contexto que também não vale a pena ficar explicando aqui, mas assim, sério, leiam esse livro, ele não é só essas frases, ele não é só frases que parecem, tipo, autoajuda, assim, não, ele tem uma história muito interessante, ele traz essas lições de vida, essas reflexões a partir dessa história, e é assim... eu quero reler ele, agora eu fiquei, né, lendo essas frases, eu quero reler o livro, porque ele é muito bom. E é isso, gente, beijo. Até a próxima.